Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tá um pouco friozinho hoje, mas vamos lá. A nossa aula de hoje, a gente vai ver sobre o Simple Past e o Past Continuous. Então, a diferença entre os dois tempos verbais. O Simple Past, que é aquele tempo verbal que a gente já vem trabalhando desde o início do ano, ele é utilizado para situações que se referem ao passado. Então, coisas que aconteceram e que já terminaram. Então, a gente lembra lá, né? O Simple Past ele é marcado pelos verbos com terminação em ED para os verbos regulares e os verbos irregulares com várias terminações diferentes, né? Dependendo do verbo. E também pelo did, que é o verbo auxiliar na forma negativa e interrogativa. Então, só para a gente relembrar o que é o Simple Past, ok? Já o Past Continuous, ele é utilizado para se referir a situações ou acontecimentos que aconteceram, então também é sobre o passado, mas que aconteceram durante um período de tempo. Por isso fala continuous, porque teve uma continuação. Não é um acontecimento único e exclusivo. Por exemplo, eu quebrei minha perna. Quando eu falo que eu quebrei minha perna, aconteceu uma vez. Agora, se eu falo, eu estava cantando ontem, é uma situação que já aconteceu, que já terminou, mas que ela aconteceu durante um período de tempo. Ontem, durante o período de tempo, eu estava cantando. Então, repare que tem essa continuidade, tá? E o Past Continuous, ele tem a estrutura de frase da seguinte maneira. O pronome vai iniciar a frase junto com o verbo to be no passado. Lembram do verbo to be? O verbo to be é o was e o were. Então, eu sempre vou usar o verbo to be, was e were. E o verbo com ing. Então, o verbo sempre vai vir acompanhado de ing. Então, ele é diferente do Simple Past, que a gente tem que conjugar os verbos para referir ao passado. Ali eu vou conjugar só com ing, para todos os verbos, para todos os pronomes. Então, é mais fácil. Vejam esse exemplo. I, pronome, was, o verbo to be, no passado, singing. Aqui, ó, o verbo é sing, junto com ing, para indicar essa continuidade do passado. Então, aqui, o verbo to be está indicando que é passado e o ing que é continuidade, alguma coisa que aconteceu no passado, ok? Então, aqui o outro exemplo, dating, também com ing. Então, é muito mais fácil, a gente só vai identificar o pronome, colocar o verbo to be e o ing no verbo, ok? Então, aqui, eu was singing 1 hour before, eu estava cantando uma hora atrás. E que they were dating in 2015. Eles estavam namorando em 2005. Então, aqui só pra gente relembrar qual que é o verbo to be de cada pronome no passado, tá? Vocês já viram isso, mas é só uma revisão. I was, you were, he, she, it was, we, you, they, were. Então, cada pronome tem um verbo to be no passado. E aí, na hora que a gente for colocar os verbos no passado contínuos, basta identificar o pronome, colocar o verbo to be correspondente e o verbo, seja qual for, acrescido de ing. Então, pessoal, essa foi nossa aula de passado contínuos versus o passado simples. Espero que vocês tenham gostado e assistam a aula quantas vezes forem necessárias. Muito obrigada!